E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar estudando os nossos pronomes. Então, a gente falou dos pronomes pessoais, tá? E agora a gente começa falando dos pronomes de tratamento. Uma observação: alguns gramáticos colocam os pronomes de tratamento dentro dos pessoais, tá? Então, dependendo do material que vocês se depararem, se forem pesquisar na internet ou se forem comprar uma gramática e estudar, os pronomes de tratamento podem estar dependendo da conceituação que aquele gramático faz dentro dos pronomes de tratamento, os pronomes de tratamento dentro dos pronomes pessoais, tá? Ou separado. Isso não vai mudar muito a nossa vida e isso não é cobrado em provas, fiquem tranquilos, tá? Porque os pronomes de tratamento são usados para se referir às pessoas em diferentes contextos. Então, a gente se refere às pessoas do discurso, né? Geralmente, as pessoas ele e ela, né? Ou seja, terceira, em diferentes contextos. Por que diferentes contextos? Porque, dependendo do contexto, eu vou ser mais formal. Dependendo do contexto, eu vou ser mais informal. Eu vou lidar com a pessoa de modo mais leve, brincalhão, porque o contexto me autoriza, a intimidade que eu tenho com ela, o contato que eu tenho com ela. Então, tudo aqui, o pronome de tratamento é bem interessante porque ele depende do contexto. Não adianta eu te passar regras, você vai ter que sempre ver o texto que está sendo dado e se o contexto do texto autoriza o personagem ou a pessoa que está falando ali a utilizar aquele tipo de tratamento, certo? Então, a classificação que a gente tem os pronomes familiares, são aqueles que indicam intimidade, aproximação, né? Então, você trouxe o presente errado. O você é o pronome familiar mais íntimo, né? A gente tem bastante ele. Importante lembrar que ele era um pronome formal, né? Ele era um pronome cerimonioso, porque ele era o vossa mercê, né? E ele foi diminuindo, foi se passando no processo de gramaticalização até chegar em você, né? Então, você trouxe o presente errado, ele indica intimidade e aproximação. É interessante que esse uso depende muito da região, tá? Tem regiões do país, por exemplo, que vão usar o você para uma questão mais de respeito. E quem vai ser a palavra que se usa mais para intimidade vai ser o tu. Olha que interessante, tá? Então, tem que prestar atenção nessas relações. Eu tô falando mais aqui da nossa região, mas tudo depende. Não sei de onde vocês, né? No caso de vocês, meus alunos, a gente tá falando isso daqui. Mas dependendo, lembra que a gente já comentou Santa Catarina? Muitas vezes, dependendo da região de Santa Catarina, eles usam o você para uma formalidade, eles usam tu para intimidade, né? Tem alguns de vocês, meus alunos, que usam, por mais que estão nessa região, usam o tu também para intimidade e um você para distanciamento. Então, tudo depende do contexto, tá? Temos os cerimoniosos, que daí indicam respeito. Esse respeito pode ser um respeito por meio de um afeto ou um respeito por meio de um distanciamento mesmo, de não conhecer a pessoa, né? Por que eu tô falando respeito por meio de um afeto? O senhor precisa ficar em casa. Quando você fala o senhor, esse senhor, existe um respeito, mas é um respeito afeto, né? Não é que você não tem contato com o seu avô e você nunca viu ele e você vai ter um distanciamento. Não, você tem uma relação de intimidade com ele, né? Então é um respeito afetivo, certo? Né? Agora, viu uma senhora na rua com sacolas. Não sei quem era aquela senhora, então eu tô usando agora a palavra senhora com respeito de distanciamento de uma pessoa mais velha, que eu vou ter esse respeito, tá? Esse respeito, por exemplo, cerimonioso respeito, se vocês já foram viajar de ônibus, de avião, seja lá qual o meio de locomoção, mas às vezes vem lá, né, quando a pessoa vai se referir a você, e por mais que vocês sejam jovens, às vezes fala, né, olha, o senhor, a senhora, ou a senhorita, dependendo, né, mas se usa esse termo como o quê? Um respeito distante, né? Por quê? Porque você tá ali lidando, né, a pessoa que tá te atendendo, ela sabe, ela é treinada para te tratar com o máximo de respeito, com o máximo de atenção, certo? E aí, por fim, a gente tem os pronomes de reverência, que são aqueles extremamente formais. Vossa Excelência deve assinar o acordo. E aí aqui, gente, nem coloquei a tabela, vocês encontram isso no Google, vocês têm isso no material de vocês. Você tem o Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, que é usado para reitor de universidades. Vocês têm vários pronomes ali, tá? Pode ter algumas provas de vestibular que vão cobrar assim, o Vossa Magnificência se usa para qual pessoa? Pode até ter, mas acho muito difícil, né? Porque não é você vai cobrar isso de um aluno para quê? O que isso vai mudar na vida dele, pensando, né, nos usos que ele vai fazer? Não faz muito sentido, né? Se vocês precisarem, em algum momento da vida de vocês, usarem o Vossa Excelência, vocês vão aprender a usar, né? Se você for trabalhar no meio jurídico, alguma coisa assim, ou se você for trabalhar em igreja, usar o Vossa Santidade, ou se alguns de vocês casarem com algum príncipe, princesa, né? Vai que, né? Você não vai usar essas relações, então não precisa se preocupar com isso, ok? Qualquer coisa, dá uma olhada lá na tabela de vocês, tá? Continuando, os pronomes possessivos, certo? Bem tranquilo,
indicam posse as pessoas do discurso. Vocês já sabem quem são as pessoas do discurso, então vai indicar a posse, né? Alguma coisa que pertence ali a elas. Aí vocês têm a tabela, né? Pode ter plural ou não. Primeira pessoa, meu, minha, ou meus e minhas. Teu, tua, teus, tuas. Segunda pessoa. Terceira pessoa, seus, suas, seus, suas, né? E aí você tem o nosso, nossa, vosso, vossa. E eu não repeti aqui, gente, porque você já tem o seu, sua aqui, que são a terceira pessoa do singular ou do plural, ok? Então são os nossos pronomes possessivos. O que eu preciso saber sobre eles? Primeiro, o valor semântico que eles emitem, ou seja, o sentido que eles trazem pra gente, tá? Que valores, que sentidos que eles trazem. Então, por exemplo, os pronomes possessivos podem indicar um afeto, né? Meu querido filho, né? Minha querida filha, meu amor, você precisa de ajuda? Esse meu, minha, a gente tem muito uma relação de afeto, né? De consideração por aquela pessoa com quem a gente tá falando, certo? Depois eu também posso ter o contrário, tá? Desprezo, né? Às vezes a gente usa seu besta, sai daqui, né? Ah, tá, seu lerdo, né? Às vezes a gente fala essas coisas assim, dependendo da pessoa. Geralmente a gente fala dentro de casa, né? Para um pai, para uma mãe, para o irmão, para a irmã, para o marido, para a esposa, para o filho, filha, né? Então, ah, tá, né? Seu... ou às vezes você ficou bravo com alguém que alguma coisa aconteceu na rua, né? A gente quer... Não deveria, mas a gente quer, sabe, seu desgraçado, eu te pego, né? Essa coisa de desprezo, certo? Ironia, né? Esse daqui, muitas pessoas são profissionais nesse. Ei, meu amorzinho, se liga, né? Ai, meu querido, né? Como você é inteligente, né? E assim, gente, eu não preciso só usar ele. A expressão, a entonação vai dizer pra gente que é uma ironia, tá? Vocês usam esse daqui bastante, tenho certeza. E um cálculo aproximado, olha que interessante. Ele tinha seus 20 anos já, né? Quantos anos fulano tem lá? Não sei, acho que ele já tinha seus 20 anos, seus 24 anos, por aí, né? Pra quem se lembra na aula do artigo, a gente viu que isso daqui, ao invés de seus, pode ser uns, né? Ele tinha uns 20 anos já. Tanto faz, uma questão de usar, quero usar o uns, quero usar o artigo, beleza. Não, quero usar o pronome possessivo, beleza. Ambos podem indicar esse cálculo aproximado. Tranquilo até aqui? Tá? Atenção! Evitar o uso excessivo. Como assim? Suponhamos que a gente está conversando num contexto com alguém, né? Por exemplo, a Maria está conversando com a mãe dela e a Maria fala assim: mãe, cadê o João, que é o irmão? Aí a mãe responde assim: o João saiu com o seu pai, tá? Se no contexto ficar claro que esse pai é o do João, para que escrever saiu com o seu pai? Pode acontecer, vamos lá, tudo depende do contexto. Tô conversando com alguém, eu chego, mãe, cadê o João? E aí fala, o João saiu com seu pai, que é o pai dela, mas não é o pai dele. Não sei, tudo bem, aí é contexto. Mas vamos pensar no contexto que esse cara aqui, esse pai, é o pai do João. Não precisa usar o seu. Você fala, João saiu com o pai dele, tá? Fica subentendido. Mas repito, isso depende do contexto, combinado? Beleza? Ambiguidade. O que é ambiguidade? O duplo sentido gerado, né, por alguma palavra. Então, encontrou a Maria e analisou sua prova. Qual é o problema aqui, ó? Alguém encontrou a Maria e analisou a sua prova. Você não sabe se a prova é da Maria ou se a prova é da pessoa, né? Vamos supor aqui, João encontrou a Maria e analisou a sua prova. Você não sabe se a prova é do João ou se a prova é da Maria. Ficou ambíguo, certo? Porque a palavra prova é feminino, mas ela não faz concordância com Maria. Então, João encontrou a Maria e analisou a prova dele. João encontrou a Maria e analisou a prova dela, né? Agora, sua prova, não sei, fica ambíguo, tá? Você teria que mudar. Eu tô supondo que tem um João aqui, tá? Não coloquei ninguém, certo? Então, muito cuidado com essa ambiguidade aqui. Ainda atenção, o pronome possessivo, tá? Quando ele é colocado depois, ó, pronome posposto. O que é posposto? Colocado, posto, após, pra frente. Quando ele é posposto, ao termo que ele se refere, ele é um recurso enfático. Isso é típico de qual área? Literatura. Você vai encontrar em poemas, em poesias. Ó anjo meu, né? Ó Marília minha, sabe essas relações? Você encontra bastante isso em poema. Então esse meu aqui acaba enfatizando, porque a gente costuma falar assim, ó meu anjo, né? Ou meu anjo, né? Que a gente viu lá com afeto ou ironia. Mas aqui quando eu jogo ó anjo meu, né? Então você tem um recurso enfático. Esse número 3 é bem próprio da literatura, beleza? E por fim, cuidado com a concordância. A gente estuda mais pra frente concordância nominal, mas eu preciso tomar atenção aqui com essas relações. Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, vai, seu dever lhe chama. Temos um problema, porque vai, certo? É um verbo no imperativo
na segunda pessoa, ou seja, ele está se referindo ao tu, tá? Se você for na conjugação do verbo ir, tá? Tem um site no Google que você usa, é Conjuga-me, ou no material de vocês aí, mas se você for na conjugação do verbo ir no imperativo afirmativo, na terceira pessoa seria vá, né? Vá logo. Tem uma música antiga que era Vá com Deus, alguma coisa assim, né? Acho que é Roberto Miranda, não lembro, né? Vá com Deus, então é vá, certo? Quando a gente dá olha, vá logo, mas a gente não fala no dia a dia vá logo, a gente fala vai. Tá errado falar vai? Não, porque o vai é o tu, tá? É a segunda pessoa. Só que se eu falo vai, que é segunda pessoa, eu tenho que usar os pronomes na segunda pessoa também, tá? Eu não posso usar na terceira. E aí, observe que seu é segunda ou é terceira? É terceira, né? O lhe também é terceira. Então, olha que interessante. Como que eu corrijo isso daqui? Vou trocar o vai. Vou tirar o vai e vou colocar o quê? O vá. Aí ficou corretinho. Vá, seu dever lhe chama, beleza? Vá, terceira pessoa, verbo ir no imperativo afirmativo na terceira pessoa. Se tá na terceira pessoa, seu, pronome possessivo, terceira pessoa, lhe, terceira pessoa também. Lindo, perfeito. Mas isso se eu quiser trocar isso. Agora, não, professor, eu quero continuar usando o vai. Eu uso o vai no meu dia a dia, na linguagem falada, eu quero usar o vai. Então, vou manter o vai. Vou manter o vai. E vou sumir com o seu e com o lhe. Como que eu adequo, então? Vai, teu dever te chama, tá? Então, essa primeira frase totalmente errada de qualquer jeito. Ou eu uso essa, vá, seu dever lhe chama, ou eu uso essa, vai, teu dever te chama. Tudo aqui na terceira pessoa, tudo aqui na segunda pessoa, tá? Então, atenção a essas relações. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, pra gente encerrar rapidamente, o pronome interrogativo. Nem tem muito o que falar sobre ele. Usados nas formulações de perguntas, óbvio, né? Interrogativo, tem que ter uma interrogação, que pode ser direta, então se aparecer a interrogação, é o pronome interrogativo direto. Ou indireta, que é quando eu faço a pergunta afirmada, certo? Quais são os pronomes? Variáveis, qual e quanto. Por que variáveis? Porque pode ser qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, tá? Então tudo depende. E invariáveis, que e quem, né? Que? Quando a gente fala assim, né? Quem fez isso? Esse quem, pronome interrogativo, né? Quais seus planos? Esse qual, pronome interrogativo, tá? Tá dentro das orações. E aí, o que acontece? Objetividade na ênfase. O que a gente faz muitas vezes? A gente fala assim, ó, o que ele queria, né? Eu ainda coloco um ou, o que ele queria, né? O que ele queria. E aí, aqui eu tenho mais objetividade, tá? Quando eu repito o que, né? Eu tenho mais ênfase, né? Eu quero enfatizar aquilo. O que ele queria, né? A gente não tem mania de falar isso? O que ele queria? O que ele queria? Se você observar, não precisa desse segundo que. Seria que ele queria, o que ele queria, para que ele queria. Mas a gente usa isso para enfatizar. Isso aqui só acontece por quê, tá? A gente não fala qual ele queria. Não, a gente não fala isso, né? Quanto ele pediu. Não, tá? A gente só usa isso com o quê, beleza? Então aqui é o objetivo, aqui é direto, o que ele queria. E aqui a gente tá enfatizando porque você quer saber mesmo, o que ele queria, né? Até, já reparou que quando a gente fala o que ele queria, a gente muda até a entonação, tá? Beleza? E a interrogativa indireta, que a gente acabou de falar, que é sem o ponto de interrogação. Então, não sei o que lhe falar, né? Você viu que a pessoa, né? Eu não sei o que lhe falar, né? Você afirmou a ideia de o que eu vou lhe falar, não sei o que lhe falar. É meio que a resposta já afirmando aquele questionamento. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, vocês vão encontrar no material de vocês alguns links para vocês continuarem estudando e até a próxima aula que a gente continua falando dos pronomes demonstrativos, relativos e indefinidos, beleza? Até mais!